Gente, não ouço ninguém. Agora todo mundo desapareceu. Nossa, é o Bo- sinal aqui. Boa noite. A gente está começando agora aqui a live pela página do PSOL, Bragança Paulista. O pessoal está chegando, a gente vai dar uns minutinhos aqui para o pessoal chegar. Você que já está nos vendo, a gente pede primeiramente para compartilhar essa live, mandar para os amigos, mandar aí para as pessoas que estão assistindo. A nossa ideia é que a live fique disponível para quem quiser assistir durante a semana, enfim. E a nossa ideia também é estar fazendo com mais periodicidade essas lives, né? Então, esse é o primeiro live. Desde já a gente pede desculpas caso esteja ocorrendo algum problema de áudio, algum problema de imagem. É um teste, né? É a primeira vez que nós estamos fazendo. Então, desde já a gente pede a compreensão de vocês que estão nos assistindo nesse momento sobre isso. Mas desde já a gente vai começar a fazer um debate, né? A ideia inicial hoje é estar debatendo um pouco as propostas de ações e políticas públicas contra os impactos da pandemia no dia a dia das pessoas. Ou seja, nós, como todos devem estar acompanhando, nós estamos vivendo um período complicado, não só no Brasil, mas em todo o mundo, de uma pandemia, o Covid-19. Hoje a maioria das pessoas encontra-se em quarentena, nós esperamos, inclusive, essa já é a posição unânime de todos aqui, que isso permaneça. Então, você que está nos assistindo, fique em casa. Nós sabemos que muitas vezes existe uma dificuldade das pessoas, porque realmente precisam trabalhar, mas a nossa orientação, isso é unânime aqui, nós já vamos adiantar isso, de que se você não faz realmente um serviço essencial, se você não está aí naquilo que é listado como serviço essencial, fique em casa. E compartilhe a nossa live, divulgue a nossa live para todos que estão nos assistindo. Então, primeiramente, desejar boa noite. Hoje nós estamos recebendo aqui como convidados o Ivan Montanari. O Ivan Montanari é ex-secretário de Cultura aqui de Bragança Paulista e também especialista em políticas públicas. Estamos recebendo também a Tânia. A Tânia, ela é assistente social e professora universitária pela FESB. Durante muitos anos coordenou o programa de prevenção ao HIV aqui em Bragança Paulista. Estamos recebendo também o Dr. Mendes, o José Ribamar Mendes, ele que é médico, epidemiologista e também professor universitário, e a Lilian Godoy que é historiadora, é mestre, historiadora, turismóloga e também presidente do Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL aqui de Bragança Paulista. Então, eu queria estar começando. A primeira pessoa que eu vou estar falando, convidando para estar participando aqui, é o Ivan Montanari. Ivan, você que é da área da cultura, que tem também, presta serviços de forma autônoma, queria que você estivesse falando um pouquinho qual a sua percepção sobre toda essa crise que tem ocorrido hoje no Brasil, quais são as saídas que você enxerga que o Estado, no caso, possa ter políticas públicas para a gente poder estar fazendo isso daí. Bom, boa noite. Vocês me ouvem? Sim? Boa noite a todas e todos. Estou aqui em quarentena também e a gente está vivendo um momento muito único e o mais delicado é que a gente não tem dimensão ainda do tamanho do que está acontecendo, né? A gente, aqui no Brasil, a gente está trabalhando com dados muito defasados, a gente está trabalhando com um número de casos que com certeza é muito maior do que os números oficiais, porque depois imagino que outras pessoas com mais propriedade vão falar disso, mas poucas pessoas estão sendo testadas, né? E, portanto, a gente também
não tem dimensão de onde é que esse vírus está, né? E aí, nesse sentido, a única medida que é possível fazer para conter a disseminação desse vírus é o isolamento social que a gente está vivendo hoje, né? O isolamento, ele acaba tendo um impacto importante na economia, porque é onde as pessoas passam mais tempo fazendo seus trabalhos, e é onde as pessoas encontram mais pessoas, né? Eu acho que a gente tem uma horda de pessoas que trabalham na informalidade ou como trabalhadoras e trabalhadores autônomos, e essa questão, né, quando a gente trabalha como autônomo ou na informalidade e a gente não tem vínculo, a gente acaba tendo um problema muito sério de não ter trabalho, né? Eu sou um trabalhador na área da cultura, e os trabalhos que eu tinha foram cancelados. Então, se a gente já tem uma dinâmica muito específica de trabalho, né, que é um trabalho sob demanda, que são por projetos, né? Quando os projetos acabam, a gente não está regular, né? A gente não tem vínculo. E, de repente, quando os projetos de cultura não podem acontecer, simplesmente a gente fica completamente sem renda, né? Se já estava num momento delicado, econômico, e especialmente para esse setor da cultura, né? Já estava num momento delicado de conseguir trabalho e de fechar as contas do mês, isso está ganhando outras proporções agora, né? Sem um horizonte para que isso aconteça. Ainda que, falando dos trabalhadores do setor da cultura, não como um todo, mas uma parte ainda tem um pouco mais de estrutura ou familiar ou financeira para conseguir segurar a barra algum tempo. Só que a gente são só essas pessoas, né? A gente está falando de trabalhadores e trabalhadores autônomos que, por exemplo, trabalham com bicos ao longo da semana para também não fechar o mês, mas para fechar a semana. E, de repente, essas pessoas, por exemplo, que trabalhavam em restaurantes e bares, não têm essa renda no mês para poder fechar essas contas, né? E aí, nesse sentido, que a gente teve aí uma primeira medida que foi aprovada na Câmara dos Deputados para atuar nessa situação, que é a aprovação de uma renda básica, emergencial, para que essas pessoas possam ter alguma renda e consigam o mínimo para sua subsistência, né? Alguns outros países estão agindo de outra forma, tem alguns países que, além disso, estão dando isenção de contas como água, luz, e para poder aliviar para a pessoa que não está tendo como fazer sua renda num momento como esse que a gente está vivendo, né? E a gente não sabe como é que a gente vai sair desse processo, né? Eu acho que a gente tem um momento que é emergencial, que é garantir que as pessoas consigam ter o básico, né? Ter o que comer, consigam ter luz e água, né? Nas suas casas e para suas famílias, né? E a gente vai ter o dia de amanhã, que vai ser a reconstrução disso, porque a gente ainda está só no começo de um processo que ainda deve levar algum tempo. Não sabemos quanto, e também depende, isso é importante dizer, esse quanto depende de quanto a gente respeitar esse processo de isolamento, porque enquanto o vírus estiver se disseminando, e é um vírus que se dissemina com muita facilidade pelo ar, né, enquanto a gente tiver pessoas que estão no convívio social, essas pessoas vão estar multiplicando essa infecção numa escala exponencial, que é como a gente está vendo essa epidemia crescendo, né? Então, quanto antes se a gente continua, né, no isolamento, quanto mais a gente restringe esse convívio, provavelmente menos tempo isso tudo dure, né? Então, eu acho que é basicamente isso, assim, a gente tem duas questões, uma, entender no momento emergencial como que a gente está vivendo, como é que a gente dá suporte para as pessoas que não têm como trabalhar, porque essa ideia de trabalho remoto, por exemplo, é uma ideia bastante restrita, né, a determinadas parcelas da população. Não é todo mundo que, primeiro, tem inclusão digital para isso, e segundo, não é todo mundo que
que tem um trabalho que possa ser feito remotamente, né? E segundo, entender quais são os passos de reconstrução, né? De como é que a gente vai reerguer esses trabalhos, esses setores da economia e esses setores sociais que vão ficar muito prejudicados com essa situação que a gente está vivendo, né? Legal, Ivan, essa primeira sua contribuição, colocando realmente também a questão que a gente tem falado muito, da questão de prestação de serviço, né? Muitas pessoas ainda em dúvida sobre a questão do benefício, da renda básica, né? Que está acontecendo. Então é muito importante isso que o Ivan colocou, também da importância da renda básica, justamente para que as pessoas consigam ficar em casa. Então, primeiro, agradecendo aí algumas pessoas que estão dando boa noite para a gente, Adailton Nunes, Kaique Lacava, Michel Oliveira, Rodolfo Oliveira, Brenda Tomaik, enfim, todas as pessoas aqui que estão nesse momento nos acompanhando. Então a gente pede para vocês para estarem divulgando a live, compartilhando e fiquem à vontade para estar fazendo perguntas. Nós vamos, num primeiro momento, passar aqui para os convidados darem a sua visão inicial sobre o problema aí do Covid-19 e logo depois nós vamos estar, já estou vendo que já tem perguntas aqui, essas questões aqui, e aí depois a gente passa para as perguntas. Então eu vou falar um pouquinho agora com a Tânia. A Tânia, como eu falei, ela é assistente social, professora universitária. Então, Tânia, boa noite. Queria que você estivesse falando um pouquinho para nós sobre o que você tem visto sobre a questão do Covid e as questões também de como o Estado, como pode haver políticas públicas para que as pessoas não saiam tão prejudicadas nesse momento tão delicado. Boa noite. Eu agradeço, né, o convite para estar aqui. E eu acho que eu, como toda a população brasileira e a imensa maioria da população mundial, né, a gente vive um momento de muita dificuldade, de medo, de tristeza, ou então uma mistura de tudo isso, né? Eu acho que a humanidade, nós não estávamos preparados, né, para enfrentar uma pandemia dessas proporções. E aí, para pontuar mais diretamente, eu gostaria de começar com um conceito, né? Eu acho que a história das epidemias, a história dos grandes abalos, né, que o mundo por quais a humanidade passou, ela sempre nos deixa, né, uma história e algo que a gente tira de ensinamento, né? Então, eu queria começar com um conceito que é a questão de grupo de risco. Isso tem me incomodado muito, né? Como o Thales disse, eu trabalhei grande parte da minha vida, né, no programa de infecções sexualmente transmissíveis, HIV, AIDS, e as pessoas sabem muito bem o quanto que esse conceito de grupo de risco estigmatizou as pessoas que vivem, né, com HIV. E eu acho que a gente não pode, nesse momento, incorrer no mesmo erro. Então, assim, a imprensa, a ciência tem dito que o grupo de risco para o coronavírus, né, para a infecção pelo coronavírus, são os idosos, ou são as pessoas com doenças crônicas. Evidentemente que essas pessoas são as que mais têm sido acometidas, que têm tido, são as pessoas que, na realidade, têm ficado doentes, né? Mas não são só elas. Ontem, por exemplo, né, rodou o mundo a notícia de uma adolescente que sem nenhuma doença crônica, né, e que faleceu na Inglaterra, vítima do Covid, né? Então, esse é um conceito que eu acho que a gente não deve aplicá-lo da forma como está sendo utilizado. E eu acho que isso faz um desserviço, baixa a guarda das pessoas. Se a pessoa não é idosa, não tem doença crônica, ela não está livre de ter Covid, de ter uma situação grave de saúde e até de vir a morrer. Então, esse é o primeiro ponto. O outro ponto, eu acho que o coronavírus, né,
traz para a gente, deixa muito mais escancarado a vulnerabilidade social de uma parcela muito significativa da humanidade, né? Então, os países mais pobres, os países com menos recursos, as populações mais empobrecidas dentro desses países, né, sentem de uma forma muito desigual a questão do distanciamento social, do isolamento, ou até mesmo do acometimento da doença, pela doença, né? E como lidar com tudo isso, né? O Ivan bem pontuou a questão nós temos uma parcela muito grande da população brasileira que vive no mercado informal de trabalho, né? Que não tem um registro em carteira, que não é todo mês que consegue fazer a contribuição previdenciária, né? As pessoas que vivem de